A Polícia Federal está estudando pedir a inclusão do Flávio Bolsonaro na chamada difusão prateada da Interpol, que é um mecanismo utilizado para localizar bens e ativos ligados a investigações criminais. Segundo o jornal Globo, essa medida tem sido discutida depois do ministro André Mendonça autorizar a abertura de inquérito para apurar aquele repasse de 61 milhões de reais do Daniel Vorcaro para supostamente financiar o Dark Horse, que é aquele filme sobre o Jair Bolsonaro. Os investigadores eles trabalham com a possibilidade, já mencionada por pessoas próximas ao senador, de que os recursos foram integralmente enviados ao exterior e podem ter sido desviados da sua finalidade. Como a gente tem mostrado aqui, o Flávio segue sem apresentar a prestação de contas do Dark Horse. Essa promessa tinha sido feita em 19 de maio. A gente já está praticamente em agosto. Pois é, o troço veio a público no dia 13 de maio, na reportagem do Intercept, e eu noto que até agora o que se tem são os dados das reportagens do Intercept, as investigações feitas pela Polícia Civil aqui em São Paulo sobre a tal da Carina da Gama, dona da Go Up, que é uma usina de problemas, né? Essa senhora, só para lembrar rapidamente, ela é dona de várias empresas, tem uma outra ONG, né, que supostamente instala o Wi-Fi para a Prefeitura de São Paulo, um contrato que era de 108 milhões, depois de adição de aditivo e aditivo chegou a 152 milhões, né? Contrata empresas terceirizadas, tem problemas de prestação de conta, problemas milionários de prestação de contas, né? Uma moça que mora na Vila Brasilândia, região mais pobre de São Paulo, que pediu uma casa nessa região por intermédio de um programa social da prefeitura, né? E onde está o Mário Frias, coprodutor do Dark Horse? Ela está onde ela está Mário Frias, né? Que está envolvida, que tem um outro instituto que fez um outro documentário que recebeu emendas de parlamentares do PL, né? Tanto federais quanto estaduais aqui, coisa de 4,9 milhões, aí só essas emendas. E isso veio a público no dia 13, né, a questão do Dark Horse. Dia 19, colhido pelo aluvião, ele disse: vou apresentar um relatório em 30 dias. Bom, se você não apresentou, ele também não. O inquérito foi aberto. E aí vamos ver, porque até agora, investigação federal, a Polícia Federal está investigando, o André Mendonça é o relator, considerado um deus que paira acima de qualquer suspeita. Bom, perto do que Ciro Nogueira recebeu, nós estamos falando de 62 milhões, perto daquilo que se atribui a Jacques Wagner. Bom, isso tudo vira quase gorjeta, perto de 62 milhões. Esse dinheiro foi para onde? Então, esse rastreamento me parece importante. A difusão prateada é parte de um conjunto aí de novidades que foi lançado em 2025, num programa piloto que envolve 52 países, o Brasil está entre eles, né? Assim como a difusão vermelha existe para achar pessoas foragidas, mundo afora, essa difusão prateada, essa experiência da difusão prateada, é justamente para localizar ativos, né? Vamos ver. Mendonça é realmente independente, autônomo, quando se trata também da família Bolsonaro? Eu insisto, é muito curioso que isso esteja assim, em banho-maria. Existe um relator nessa coisa toda, né? Que é o André Mendonça. Nós vamos ver em seguida, em certos casos, ele parece especialmente diligente, indo além da sua competência, inclusive, né? Nesse,
ainda estamos por ver. Porque o que se tem de realmente sério até agora foi imprensa que noticiou, o Intercept, e uma apuração conexa ao Dark Horse, que é a da tal Karine da Gama. Também nesse caso existem indícios de que a dinheirama toda que ela recebeu da prefeitura pode ter ido parar nesse esquema de Dark Horse. É claro que precisa ser investigado. Eu não estou fazendo acusações, tal. Eu só sei. O que eu sei é o seguinte: aquela vida que Eduardo leva, ninguém vive como milionário nos Estados Unidos fazendo fotossíntese, né, cara? É isso? Faz fotossíntese, né? Como as plantinhas, né? É daí que tira o seu alimento da luz? Acho que não, né? Então, assim, razões para investigar com dureza existem. Até agora, tá meio assim, né? É isso, Reinaldo. E a gente continua falando aí sobre o André Mendonça, porque, como você disse, a Polícia Federal ela acionou na semana passada a Advocacia Geral da União contra medidas impostas pelo ministro, que aumentaram o controle do caso, que apura os descontos indevidos do INSS e tem Lulinha, o filho do Lula, como um dos investigados. De acordo com a Folha de São Paulo, o objetivo da PF é que a AGU encontre algum remédio judicial para rebater a determinação do ministro, para que todos os atos de apuração eles sejam imediatamente juntados ao processo que tramita no gabinete dele. O Mendonça também determinou que qualquer afastamento de policiais dessa equipe de investigadores seja comunicado previamente ao gabinete dele. A reportagem acrescenta também que, nos bastidores, pessoas com acesso à cúpula da polícia têm classificado as medidas como uma intromissão de Mendonça na gestão das equipes e uma violação às competências do órgão. Além disso, a decisão de compartilhar os dados diretamente com o gabinete foi interpretada como um sinal de uma possível desconfiança do ministro em relação à imparcialidade da PF na investigação desse caso. Vamos botar um pouco de ordem nos juízos do Senhor, né? Como é o lema do meu programa lá, o É da Coisa, na Band News FM, est modus in rebus, né? Há uma medida nas coisas. Vamos lá. Há desconfiança de que o ministro força a mão para encontrar indícios contra o Lulinha, o filho do Lula, né? Que gente, inclusive, que transita no gabinete do Mendonça, da Polícia Federal, tenta tratar, chama de sócio oculto do Careca. Não há menor evidência de que seja. E se houver, então que exista diligência, mas não há. Mendonça muito rigoroso. Bom, tá aí o Dark Horse para ele ser rigoroso também, mas vamos lá. Quem exerce o controle... Isso aqui não é assim porque eu quero. As pessoas têm direito às próprias opiniões, mas não aos próprios fatos. Quem exerce o controle externo da atuação da Polícia Federal é o Ministério Público. Tem delegados que cuidam de inquéritos, né? Para que chegue ao juiz, há procedimentos de rotina na Polícia Federal para levar a investigação que não são imediatamente agregados aos autos, porque são, insisto, procedimentos internos próprios da investigação, que precisam ser documentados para o caso de se fazer uma apuração para saber se houve abuso ou não houve abuso. E isso cabe ao Ministério Público, é a função do Ministério Público. Não é o juiz, não é o relator que controla a ação da Polícia Federal. Desde o começo, o Mendonça está tratando a Polícia Federal, e ele não tem razão para isso, está tratando a Polícia Federal como suspeita. Né? Desde criar, não se informe nada à Direção-Geral da Polícia Federal, como se houvesse assim, né? Como se
ele fosse a única fonte da moralidade da investigação nessa coisa toda. Mas então é preciso que pare com esse burburinho de bastidor, né? Ele tem efetivamente alguma coisa contra, alguma evidência contra a Polícia Federal, que peça providência, né? Para que então se proceda a uma apuração, uma investigação. De fato, a Polícia Federal não tem de prestar contas ao senhor Mendonça sobre como é que ela organiza a sua rotina. Assim como não cabe à Polícia Federal interferir na rotina do gabinete do ministro. Ele não tem autoridade, né? Por mais que seja considerado a única pessoa isenta do Supremo, ele não tem autoridade para interferir na rotina da Polícia Federal. Né? Me comunique qualquer mudança que... Por quê? Ele tem uma evidência de que alguém ali está tentando esconder alguma evidência do contra o Lulinha, ou o que quer que seja? Ou essa investigação, embora não existam os elementos necessários para tocar a coisa adiante, ela tem de permanecer aí enquanto durar o processo eleitoral. Alguém que nunca prestou depoimento, não estou dizendo que não tenha. Ah, não tem nada, não sei. Mas tem uma coisa que não se sabe bem o que é, mas que alimentam bastidores, intrigas e não sei o quê. Uma coisa é certa, aí não sou eu que quero assim. O controle externo da atividade da Polícia Federal não é do Supremo, é do Ministério Público. Ah, mas o Ministério Público também é suspeito. Ah, não sei o que é suspeito. Bom, então o único não suspeito no Brasil é o André Mendonça. Tá. Eu poderia lembrar, por exemplo, que ele é aquele que não reconhece que tenha havido tentativa de golpe de Estado no Brasil. Não? Ou então que diz que as igrejas têm que ficar abertas durante a pandemia porque um cristão pode não matar pela sua fé, mas pode morrer por ela. Agora, se contaminar para espalhar contaminação, já não é morrer por ela, é matar por ela. Né? Porque o vírus existe. Deus, há aqueles que acham que existe, eu mesmo acho, né? Mas o vírus também existe. Então, assim, eu falo, aqui que isso tem a ver? Tem a ver no seguinte, é preciso tomar cuidado quando se acha que existe um que é dono dos juízos absolutos e tem o direito, inclusive, de transgredir regras legais. Ele não faz o controle externo da Polícia Federal. E se ele tem, e existindo os elementos contra o Lulinha, que se os apresente. Ó. Quais são? Apresenta, pronto.